Eu estou diretamente aqui de Nova York, ao lado da Mari, que é filha de uma pessoa que eu gosto muito e irmã de uma pessoa que eu gosto muito, uma coincidência gigantesca, inclusive, né, Mari? Muito prazer te conhecer também. Estou muito feliz. A Mari é super querida, espontânea, eu amei seu jeito. Obrigada. E, gente, nesse quadro nós estamos mostrando brasileiros que estão fora do Brasil fazendo história, né? Então é o Quem Faz Lá. E no Quem Faz Lá de hoje, eu quero saber, Mari, quem é você e o que você faz em Nova York? Tá. Eu sou a Mariana, eu tenho há 10 anos uma loja de doces aqui no Sorro, em Nova York, chamada Brigadeiro Bakery. Fazemos brigadeiros, muitos, e doces brasileiros maravilhosos. Obrigada. Brigadeiros, pão de queijo, pão de mel, bem casado, doces brasileiros, café, nosso café brasileiro também. Sou mãe de 2 meninos que são brasileiros e americanos, né? E moro aqui há 16 anos. Sou de Bauru. Do ladinho lá da nossa terra, inclusive. Sim, bauruense com muito orgulho. Muito bom. Então, Mari, basicamente você traz um pedaço muito gostoso do Brasil para Nova York, né? Então, é um propósito maravilhoso. Mari, eu queria te perguntar, né? O que basicamente quando você saiu do Brasil e veio para os Estados Unidos, quando que você entendeu que você estava no globo e teve que criar suas oportunidades globais? Para mim, assim, eu nunca imaginei que eu ia morar fora do Brasil. Não era uma coisa que eu planejava. Eu até falo, eu brinco com as pessoas que eu não sonhei o sonho americano. Apesar de muitas pessoas, você veio e made it, né? Que é tipo, você montou um negócio e tal. Eu acho que era uma coisa que eu desenhava no meu futuro. Foi uma coisa que aconteceu e eu falo que eu sou uma accidental entrepreneur, assim, que é tipo assim, empreendedora acidental, porque as coisas foram meio que acontecendo. Eu acho que eu vim para cá casada e comecei a trabalhar com os doces. Eu tinha feito gastronomia no Brasil e a coisa começou a engrenar. Eu, como boreana, fui seguindo os passos e acabou virando um negócio que começou, na verdade, 2 anos antes da gente ter a loja. E a loja completou em dezembro passado 10 anos. Sensacional. Curiosidade aleatória aqui rapidamente nesse vídeo, gente. Por isso eu gostei de você, a Ariana também. Ariana são fazedoras, tá vendo? Exato. Por isso que a gente já se conectou. Com certeza, com certeza. E Mari, contando essa história toda, né? O que você vê assim, como um diferencial seu, como uma boa brasileira, fez com que você fizesse aqui? Eu sinto que a gente vem muito daquela cultura do jeitinho brasileiro, que muitas vezes eu contestava isso. E aí eu leio hoje o jeitinho brasileiro como uma flexibilidade. Eu acho que o mundo hoje em dia, ele se beneficia muito de pessoas que são flexíveis. Eu acho que é raro a gente conhecer uma pessoa que só faz um trabalho hoje em dia. Todo mundo faz 2, 3. Então eu acho que a gente vem dessa cultura onde... Eu não gosto do jeitinho brasileiro porque ele tem a coisa meio malandra por trás, mas a flexibilidade que a gente tem, adaptabilidade, eu acho que é muito legal, assim, acho que é muito maravilhoso. Mari, 16 anos de América, né? Com certeza já viveu várias experiências aqui. Eu queria que você contasse aquelas experiências que você tem muito orgulho e destacasse pra gente aqui algumas coisas que você viveu nesses anos todos. São, assim, 16 anos acho que são muitas histórias em muitas áreas da vida, né? Assim, eu abri um negócio aqui, que eu nunca tinha aberto um negócio no Brasil, apesar de vir de uma família de empreendedores. Eu tive meus filhos aqui, que eu acho que também é uma outra experiência, né? Você ser pai em outro país, E eu acho que hoje em dia, tendo uma das coisas que eu gosto muito daqui, é que eu acho que eu fui capaz de construir uma comunidade, assim, sabe? De não só... brasileiros, que eu acho muito legal, porque a gente se apoia muito, mas também de amigos de todas as nacionalidades, assim, que eu acho que Nova York tem muito disso e a gente aprende a conviver muito com essas perspectivas diferentes, tal. Então, uma coisa que eu estava falando para você, dos meus filhos, né, que eu falo muito para eles isso. O legal você estar exposto a outra cultura é você entender que você tem opções. E que não é só uma que você foi educado, que é a que é melhor, o que funciona, né? Então, a gente pode fazer escolhas em relação a cada coisa. Então, no Brasil tem coisas que são mais legais, do jeito que a gente recebe lá, tem coisas que aqui são mais legais. Então, ter esse senso que não existe só uma maneira, que você pode trocar
isso vale para muita coisa, assim. Coisas que eu me orgulho aqui, como brasileira, eu sinto que nós brasileiros, a gente recebe muito dos Estados Unidos, assim. O iPhone é maravilhoso, não sei o que é maravilhoso, a Tesla é maravilhosa, e eu acho que a gente dá pouco nessa equação. E eu acredito que a gente tem muito para dar, como brasileiro, como qualquer outra cultura. E para isso, a gente tem que se colocar nas conversas. A gente tem que olhar para nós como Brasil, como brasileiros, e olhar para as coisas muito positivas. No meu caso, é até uma coisa fácil, porque assim, é sobremesa, é doce, é café, mas eu vou muito um pouco além disso, que eu falo muito para as pessoas que trabalham comigo, da nossa hospitalidade, que a hospitalidade, hoje em dia, aqui nos Estados Unidos, os Estados Unidos ele veio de uma hospitalidade muito dura, né? Você entra numa loja, ninguém te dá um oi direito, e ela está começando a evoluir, principalmente na parte de alimentação, e acho que é sim uma coisa meio pós-pandemia, de começar a ser mais empático com o cliente, de não ser só a regra da casa. Antigamente, os restaurantes, eles só deixavam você sentar se tiver todo mundo ali, mas hoje em dia eles já são mais flexíveis. Então, eu acho que nesse sentido, o brasileiro ele é muito naturalmente hospitaleiro. E eu acho isso um grande valor humano hoje em dia, sabe? No mundo que está tão tecnológico, eu acho que a gente tem muito a trazer e fazer muito do meu trabalho nisso, assim. E acho que tive momentos do meu trabalho que eu consegui, de alguma maneira, reconhecimentos de, por exemplo, em programas de televisão aqui, americanos, ter, sei lá, programas que vieram aqui, sair em jornais, tipo a New York Times, falar do meu trabalho. Então, para mim, não é apenas assim, a Mari, meu ego. Não, é poder trazer da nossa cultura de uma maneira elevada, sabe? Da mesma maneira que se fala, sei lá, do mochi do Japão, se fala de um croissant X, falar de um doce que é nosso ou dos nossos doces. Então, essa parte eu acho muito legal, que eu acho que para mim tem muito a ver com o que eu quero representar mesmo, que é representar o bom para equilibrar essa equação. Não sei se foi muito complexa na minha equação. Não, assim, maravilhosa. Eu acho que isso que você trouxe, né, de se expor ao mundo, a culturas diferentes, mas mais do que se expor, você se inserir nisso. Exato. E ocupar o seu espaço, porque você falou, o que você faz traz um espaço, né, do Brasil aqui, uma das maiores cidades do mundo, uma das cidades mais visitadas do mundo. Eu acho que isso, né, a gente vem pra cá, e uma coisa que eu reparei muito aqui em Nova York é que você coloca lugares pra ir, tem lugares de tudo quanto é jeito. Né? Então acho que a gente ter esse espaço aqui faz total sentido, a gente se sente representado. E é uma das coisas que eu me questionei muito quando eu cheguei aqui. Eu falava assim, gente, por que não tem um restaurante brasileiro muito bom? Por que não tem uma doceria? Mas aí você sai e tem 1000 restaurantes japoneses, italianos, patisserie francesa, tipo, tem coisa do mundo inteiro. Até tem coisas de países muito menores, sei lá, da Tailândia, que estão muito mais distantes daqui, ou mexicano, e o brasileiro não tem tanto aqui. E aí eu falei, eu não tive muita resposta, eu tive algumas respostas, assim, eu fui dar uma pesquisada, um pouco mais assim, as levas de imigração no Brasil são mais tardias aqui e tal, mas eu sinto que criar essa representatividade de uma maneira legal, positiva, onde não é só da gente para fora, mas ela é uma troca. Eu falo que meu trabalho é muito sobre construir pontes mesmo, e às vezes a ponte ela é um brigadeiro de óleo, porque a pessoa não sabe nem pronunciar, brigadeiro, tipo, é uma delícia você ficar na loja e escutar as pronúncias das pessoas, pan de queso. Mas você também entender que existe uma conversa no meio que você pode aproximar para ela gostar daquilo e depois ela passar a ser uma consumidora, enfim, de trazer outras pessoas. Para divulgar, né? Exatamente. Você falou muito do jeito do brasileiro, né? Desse diferencial que a gente tem de hospitalidade, de ser humano, que é uma coisa que falta muito, eu concordo demais com você. O que você vê, né? Você falou muito que você se inseriu em culturas diferentes, aqui tem amigos, né, de nacionalidades diferentes. O que eles mais falam do brasileiro aqui? Porque o brasileiro, quando eu estava falando isso agora numa entrevista que eu fiz recentemente, e a pessoa está falando, né? O brasileiro tem muito essa síndrome do vira-lata lá no Brasil.
E quando a gente vem aqui, a gente vê que o brasileiro, ele é muito querido, né? Por várias pessoas também. Então, eu queria que você trouxesse as características que outras culturas falam desse jeito do brasileiro mesmo. Eu sinto, assim, eu convivo com europeus, aqui, americanos, o que eu sinto, eu acho que ou por exemplo, japoneses, um dos meus filhos, o melhor amigo dele, a mãe é japonesa, e vai muito no que a gente estava falando, da gente ser mais acolhedor mesmo, e da gente ser menos rígido, sabe? Então, por exemplo, assim, eu já tive uma situação que essa mãe japonesa, ela é bem rígida com a educação do filho dela. E aí, numa sexta-feira, o filho dela ia pra minha casa, e aí eles brincarem, e daí no dia seguinte ela falou assim, nossa, ela mandou uma mensagem pra mim, nossa, o meu filho, ele se divertiu tanto na sua casa, eu não sei o que você faz na sua casa, ela falou que você dançou com eles. Tipo, eu basicamente liguei a música e eles ficaram lá dançando. E é pra gente meio natural isso. Nem eu falei, nossa, o que eu fiz com o filho dela? Tipo assim. Mari, e a questão assim, né, de viver várias coisas aqui? A gente falou de muitas coisas boas, do jeito brasileiro e tudo mais. E coisas que você precisa se adaptar também, pensando em cultura, coisas que você precisa superar aqui também na América, no sentido de ser brasileira, né? De se expor a esse mundo que tem aqui em Nova York. Acho que eu sinto... Em relação a se adaptar, eu acho que o americano, ele é muito mais objetivo, assim. Ele é muito mais, tudo aqui é muito mais funcional. O brasileiro, às vezes, ele é muito prolixo, ele é muito complexo. E o americano, nesse sentido, ele é direto, ele é produtivo. Então, eu acho que se tem uma adaptação nesse sentido... trazer, principalmente quando eu tenho pessoas da equipe que são brasileiras, tentar trazer isso mesmo. Porque eu falo que a gente é uma empresa americana, porque a gente está baseado nos Estados Unidos, não tem um CNPJ, eu tenho uma LLC. Mas a gente tem uma alma brasileira, a gente trabalha com produtos brasileiros. Então, o modus operandi, ele é americano. Aqui se trabalha por hora, você, sabe, tem os compromissos e a pontualidade, sabe, que no Brasil acho que é mais, de novo, é mais flexível, é outro lado. O americano, ele tem muitas maneiras muito diferentes de você construir o relacionamento com ele. Eu acho que é um relacionamento que você demora muito mais para construir, mas uma vez que você constrói, é um relacionamento sólido. O americano não tem aquela coisa, vamos tomar uma cerveja semana que vem? Não, é tipo assim, vamos tomar uma cerveja? Que dia, que hora? E aí ele vai te mandar naquele dia do tipo, estamos confirmada para amanhã? Eu, brasileira, muitas vezes eu já esqueci. Então, eu acho que tem esse outro lado. Por exemplo, eu tenho uma história que eu acho maravilhosa. Para mim foi um grande aprendizado. Numa época que teve uma crise migratória, que as crianças estavam sendo presas... elas estavam sendo presas na divisa do México e elas estavam sendo separadas dos pais. Era uma super crise migratória, acho que foi em 2017, 18, não estou lembrando agora, acho que na primeira gestão do Trump. Eu tinha acabado de mudar para um prédio, porque é o prédio que eu moro hoje em dia. E aí eu vi lá no elevador e falei assim, eu tava assim, encontro de mulheres do prédio para falar de social justice, de justiça social em relação a esse caso de imigração, tal, não sei o quê. Eu, na minha cabeça brasileira, de acolhedora, eu falei, eu vou conhecer minhas vizinhas. Então, o que eu faço para ser popular com as vizinhas? Eu vou bater um bolo e vou chegar lá para ser amiga das vizinhas, bem brasileira. E quando eu cheguei no salão de festa do prédio, era uma coisa totalmente diferente. Tinha lá, sei lá, uns biscoitos para o pessoal comer, tal, mas foi um grupo de trabalho, onde aquele grupo de mulheres, elas estavam todas com caderno, com ata, cada uma levantando onde tinha recursos. Eu posso ligar para o meu deputado, para não sei quem, eu posso... e tipo... 3 semanas depois, uma das minhas vizinhas, ela é minha vizinha até hoje, ela é advogada, ela conseguiu se voluntariar na época para ir lá e defender as crianças, não sei o quê. Então, o que isso me ensinou? Eu acho que
esse compromisso que eles têm de articulação, sabe? Eu acho que o americano ele é muito articulado, assim, no sentido de fazer parcerias ou de colocar intenções mesmo. A gente, às vezes, é muito brasileiro, eu acho que é uma coisa, não sei se é uma crítica ou não quero que soe como, mas, por exemplo, aqui no Sorro, a gente tem um grupo que a gente conseguiu, há 4 anos atrás, virar distrito histórico. O que significa? Que essa área que é super assim, a igreja antiga, os negócios pequenos, isso não vai mudar, não vai botar uma Best Buy aqui. E isso a gente conseguiu não com muito esforço, mas com assim, se juntando, batendo na prefeitura, as pessoas ligam para os seus representantes, para os seus deputados e falam, ou por exemplo, quando uma época estava tendo bastante roubo pós-pandemia aqui, eles falavam, liga bastante, porque se você ligar, vai ter mais monitoramento da polícia. Então, essa articulação de cidadania mesmo, eu acho que é uma coisa que é muito legal, que no Brasil a gente é muito, eu sinto, né, assim, na época que eu cresci lá, mas a gente é muito de esperar o Estado, esperar, e a gente esquece de fazer a nossa própria parte. E eu acho isso... a gente começa a entender porque as coisas aqui funcionam de uma maneira diferente de lá. De algumas coisas positivas, outras não. Mas eu acho que nesse sentido de cidadania, outro dia eu achei isso genial, eu não sabia disso. Estudante de high school é obrigado a fazer hora voluntária de serviço comunitário. Eu não sabia isso. Sabe? E aí... no currículo, você não vai pegar seu diploma se você não fizer um pouco na verdade eu falei high school, mas não é high school, é na faculdade. Você não vai se formar se você não fizer um pouco, de varrer um pouco de chão de calçada, se você não for pintar uma igreja, você tem 1000 coisas que você pode fazer, mas você não vai se graduar se você não fizer isso. Então eu acho que essa educação da cidadania, eu acho que é muito legal, assim, acho que é muito positivo, porque você cria cidadãos mais ativos, assim, e eu me vejo mais ativa aqui também, sabe? Tipo isso, tem uma associação do grupo, da cidade, eu vou lá, eu quero alguma coisa, dou minha opinião. Porque você consegue mexer algumas coisas que pra gente no Brasil parece que é tão distante, né? Tipo, a Brasília é tão lá longe, é onde tá tudo errado, sabe? E às vezes tem coisas aqui que você pode trabalhar, né? E a gente às vezes tem a mentalidade de que não vai funcionar. Eu posso até fazer, mas não vai funcionar. Sim, então é realmente muito diferente, né? E aqui a sensação que a gente sempre tem que as coisas funcionam. E isso é muito legal, né? E Mari, assim, consolidando todos esses pontos que a gente está falando, né? Essas histórias mexem muito comigo, né? De brasileiros que deram a cara a tapa e foram realmente fazer, né? E foram sair da sua zona de conforto, basicamente, né? E viver esse novo. E uma das coisas que eu mais quero passar para os brasileiros que estão no Brasil agora assistindo a gente é que existem possibilidades para você ter sua visão global, para que você possa aprender, para que você possa se expor, né? E que existem formas de acessos que podem te colocar no mundo. E eu tô encerrando com essa pergunta porque eu acho que ela é muito especial mesmo. Eu queria que você deixasse uma mensagem de coração, assim, trazendo toda essa bagagem que você tem de propósito, de tudo que você vem buscando, que você vem fazendo realmente. Qual que é a mensagem? Se todos os brasileiros estivessem assistindo a gente aqui agora, o que você falaria para eles? O que eu falaria para eles é o que eu falo para minha equipe quando eu explico os valores da Brigadeiro. Por que eu coloquei uma loja de doces no meio de Nova York e não lá no Queens, na comunidade? Porque a gente é tão bom quanto todo mundo. Então, vai muito do que você falou sobre a síndrome do vira-lata. Se a gente não se vê assim, e a gente não toma os espaços, não no sentido de tomar grosseiro, mas de assumir o papel, sabe? Sem dúvida, a coisa mais ousada, eu até falo isso porque eu sou ariana mesmo, que eu resolvi que eu ia ter uma loja no Sorro. Mas, se a gente não pega o nosso espaço, ninguém pega, assim, ele vai estar lá, sabe? Outras pessoas vão pegando. Então, a gente tem coisas tão incríveis quanto. São diferentes, sim. De repente, a tecnologia do Brasil ainda não é tão avançada, mas a gente tem muita coisa para agregar no diálogo mundial, sabe? E acho que num mundo que está caminhando para um extremo da tecnologia, da impessoalidade, eu acho que isso é quase que o
sabe, o complemento, sabe? Eu acho que as pessoas, se elas não podem, a gente trabalhar com a tecnologia, eu acho que para mim ela vai como uma ferramenta, mas para a gente se conectar melhor e não para a gente se conectar menos. Então eu acho que nesse sentido, eu acho que a gente tem muito a agregar. Sim, acho que é muito positivo, mas a gente esquece. Então eu falo sempre isso. A gente o negócio da brigadeira, o manual é em inglês, mas assim we're just as good as everybody else, sabe? Tipo assim, a gente não é menos, a gente não é mais, a gente é tipo, e a gente tem para agregar. Então é isso, é ter esse orgulho de trazer coisas boas, calorosas, flexibilidade, compromisso, que a gente também é muito compromissado, sabe? Então é isso. É isso, maravilhosa. É isso, foi o Quem Tá Lá de hoje. Pegue o seu espaço. E de verdade, se você vier pra New York City, olha só, a gente vai fazer umas imagens aqui pra você, gente. É incrível. Eu já provei o brigadeiro e vou provar mais coisa agora, viu? Vai falar comigo até. Maravilhoso. Obrigada pelo seu tempo, viu? Obrigada mesmo. Foi um baita prazer. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Muito legal. A gente também se questionar, né? Sair da caixinha e muito legal. Parabéns. Exatamente. Muito obrigada. Acho que esse é o nosso propósito, dar acesso a brasileiros e trabalhar nessas oportunidades que existem realmente. E nós não somos melhores, né, e nem piores que ninguém. Nós temos e podemos ter o nosso espaço. Aprendi muito com você aqui. Imagina. Obrigada, prazer.